Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto de 4 de janeiro de 2024, então inaugurando a playlist de 2024, e o título é Ano da Cura. Vamos lá. Esta não é uma reflexão de final de ano, mas sim de início de um novo período. Não se trata de uma retrospectiva, mas de uma perspectiva. Estamos vindo de períodos de muito aprendizado, tivemos acesso em um curto prazo a informações que levaríamos décadas para assimilar. Findamos o ano anterior com acentuado cansaço em meio ao caos instalado. Por outro lado, a maturidade espiritual proporcionada pelo enfrentamento de tantas questões sensíveis nos trouxe paz interior. Nossa fé foi testada e renovada. Ao contrário das festas de final de ano anteriores, a agitação e entusiasmo deram lugar a uma sensação de recolhimento, de quietude e acolhimento. Sinto que esse ano que se inicia será o ano da cura. Acessamos tanta informação, não só sobre o mundo que nos cerca e a realidade sobre o que ele realmente é, mas principalmente sobre quem somos. Agora se inicia o nosso trabalho de aparar as arestas e curar as feridas da batalha travada. É o momento de olhar menos para fora e mais para dentro e aceder outras informações, conhecer profundamente sua alma, sua essência e poder. Passamos por toda sorte de desafios físicos e emocionais. As lições foram imensas e muitas vezes nos levaram a quase desistir. Porém, aos que persistiram firmes em seus propósitos, é chegado o momento de restabelecer o equilíbrio e a harmonia. Um novo caminho se abre com um olhar renovado e uma bagagem que, embora grande, não pesa. Os pesados e desnecessários fardos foram eliminados ao longo da jornada. Que nossos passos nessa estrada que se abre sejam leves e assertivos. A paisagem à frente é luminosa e lindamente colorida. Tudo ao redor será reflexo do que trazemos dentro de nós. O trabalho agora será de limpar as sombras que restam para que nossa luz possa se expandir. Que nosso coração seja o sol brilhante nesse novo percurso em busca da nossa verdadeira identidade. Cuidem-se, curem-se. Chegou a hora da regeneração. Vamos lá. Esse texto, né, foi o início de 2024, né? E é interessante que nessa virada aí, né, de 23 para 24, foi assim, com várias pessoas que eu conversei, assim, foi um final de ano em que as pessoas realmente não estavam com tanta disposição assim para grandes festas, para grandes comemorações. Foi um ano que é interessante como as pessoas quiseram passar, né, essa virada de ano de uma forma assim mais recolhida, mais reflexiva, mais tranquila. E foi assim realmente um início de ano assim bem tranquilo, assim, bem cheio de novas reflexões, de vontade de colocar assim os aprendizados em prática, porque realmente a gente passou aí, né, por um período, já tinha passado por um período assim de tantas tribulações, e foi um momento assim que realmente as coisas assentaram um pouco, acalmaram, né, no final de 2023. As coisas ficaram um pouco mais calmas, mais tranquilas, voltando mais a uma condição mais, não digo de normalidade, mas do que realmente os aprendizados nos trouxeram assim o valor das coisas que realmente importam. Então foi um período em que a gente começou a entender, né, todo o aprendizado de todo aquele período caótico que a gente tinha passado, né, que foi período de isolamento, de pandemia, de tantos acontecimentos assim que vieram depois, que trouxeram desequilíbrio, mas que também trouxeram muito aprendizado, muita compreensão
de tudo que realmente, do significado de tudo que a gente estava vivenciando ali, de tudo que a gente teve que passar e por quê, né? Então as coisas começaram a ganhar um significado novo. E aí teve essa fase de recolhimento, de assimilar mesmo e de começar a valorizar as coisas mais importantes, olhar menos para fora, mais para dentro e começar a entender e aproveitar esse nosso processo evolutivo, né? Todas as experiências que a gente vivenciou. E realmente entender que a gente estava entrando agora num processo, né, num ano de cura, que traria esse aprendizado realmente seria para a gente superar definitivamente todas as dificuldades pelas quais a gente passou e as mágoas que porventura tivessem ficado, né, desse período todo, entender que cada um tem o seu caminho e que cada caminho é caminho. Ninguém é melhor do que ninguém, mas cada um tem que assumir a responsabilidade pelas próprias escolhas e as consequências que advêm de cada escolha que a gente faz na vida, né? Tudo tem aí a sua consequência, boas consequências ou más consequências, dependendo das escolhas que a gente fizer. E foi realmente assim, 2024 acho que foi um ano de muitos, de ressignificar muita coisa, né, de processar muita coisa e de começar a realmente pôr em prática tudo aquilo que a gente veio agregando e percebendo e aceitando, né? Então, foi um ano, acho que, para a gente começar a voltar para o equilíbrio, a gente começar a se reequilibrar de tantas situações aí conflitantes e começar a entender que realmente o caminho, começar a lidar com essas situações de conflito que a gente vivenciou anteriormente e começar a reequilibrar tudo isso, né? Então, assim, pessoas com as quais a gente às vezes antes discordava, a gente começou a entender que é a visão de cada um, é a escolha de cada um. Então, foi realmente um ano para a gente aparar essas arestas e começar a ver o mundo de uma forma diferente, de uma forma mais benevolente. Então, foi um trabalho de cura interior, né? E de cura das nossas relações, de cura das situações difíceis que deixaram marcas. Então, foi um ano assim de realmente reajustes, né? E de ajustes também. Então, foi um ano realmente, eu acho que foi muito produtivo para muita gente que se propôs realmente, que teve esse olhar, né? De, de querer realmente caminhar de uma forma mais firme, mais assertiva e deixar para trás coisas que já não faziam mais sentido e buscar o que realmente iria trazer crescimento. Então, buscar a cura para todas as questões que foram difíceis, que trouxeram sentimentos não muito positivos. Então foi um ano de 2024, realmente foi um ano assim, de muito trabalho para trazer assim, equilíbrio novamente para a nossa vida, né? E aproveitar e realmente pôr em prática todos os aprendizados que a gente vivenciou aí nos anos mais tormentosos. Então foi um ano muito, eu acho que a gente conseguiu muitas pessoas conseguiram dar alguns saltos aí, né, nesse ano. E entrar, né, e aí hoje nós já estamos em 2025, então assim, entrar em 2025 um pouco melhor, com uma consciência mais ampliada e com uma bagagem mais rica, né? Eu acho que hoje
nós estamos bem mais fortalecidos do que nós estávamos anteriormente, né? Porque a gente aceitou os desafios e nós percebemos quão valiosas foram aquelas lições, né? Aquelas situações que nos trouxeram justamente a esse momento de maior consciência, de mais equilíbrio e de paz, porque essa virada, né, de 23 para 24 foi um período assim que eu percebi assim, muita gente se sentindo muito em paz e querendo, né, cultivar essa paz ao longo do ano, realmente trazer aquela experiência, né, daquele momento, né, que normalmente Natal, Ano Novo, é aquele momento que a gente busca se harmonizar com as pessoas, busca se harmonizar com a família, busca ser um pouco mais amoroso e olhar o mundo com um pouco mais de bondade e de carinho, né, de afetividade. E eu acho que a gente procurou levar isso para adiante, assim, não só para aquele período de Natal, levar isso à frente. E foi muito valioso e foi muito importante para a gente conseguir também superar, né, tantos acontecimentos que, que, que foram acontecendo ao longo do ano, mas, ai, essas motos, gente, é duro, né? Mas que como a gente já estava trabalhando, estava tendo uma, um equilíbrio emocional maior, uma paz interior maior, foi um ano assim que a gente conseguiu ultrapassar as coisas com mais tranquilidade. Né? Talvez até um pouco mais do que esse ano, porque também não aconteceram tantas coisas o ano passado como estão acontecendo agora. Apesar de que, assim, eu acho que toda essa bagagem que a gente adquiriu, toda essa paz, essa tranquilidade que a gente veio trabalhando, está sendo muito útil atualmente, para a gente não realmente desequilibrar no momento mais turbulento, porque eu acho que agora realmente a gente está passando pelo momento mais turbulento aí de todo esse período. Eu acho até mais do que foi há alguns anos atrás, né, que foi uma situação que a gente nunca tinha vivido, mas de uma certa forma nós conseguimos, foi o que nos fez, né, despertar e olhar para dentro e buscar justamente essa paz, esse equilíbrio, buscar as coisas mais simples, aprender a conviver de uma forma mais harmoniosa, porque a gente teve que ter uma convivência mais próxima, às vezes, com a nossa própria família, que é a nossa maior escola aqui, né? O nosso núcleo familiar é a nossa missão normalmente mais importante, né? Porque é ali que a gente tem que trabalhar uma série de coisas e aparar muitas arestas, né? De questões que a gente foi às vezes protelando ou de coisas que a gente realmente ainda tem que melhorar e cumprir com as pessoas ali que foram colocadas no mesmo núcleo que a gente. Todo mundo que está ali numa mesma família, né? Tem ali trabalhos para realizar, aprendizados para concretizar ali naquele núcleo, né? Chico Xavier já dizia, né, que uma encarnação nunca erra de endereço. Então a gente sempre está onde a gente tem que estar para aprender e para evoluir, né? Então há ali uma troca, né? A gente auxilia, né, naquele núcleo, a gente está ali para auxiliar aquela família no processo evolutivo e estamos ali também para fazer o nosso processo. Temos coisas ali, lições ali para aprender e coisas para pendências para acertar, né? E para caminhar e limpar todo, ajudar a limpar as nossas sombras, né? As nossas questões não resolvidas em outras vivências
aquele momento lá foi um momento que eu acho que ajudou muito nessas questões familiares, né? Nessas soluções que a gente precisava ali e que a gente às vezes não olhava, né? Porque naquela vida corrida que a gente levava, às vezes a gente não olhava para dentro do nosso próprio núcleo ali familiar e não resolvia o que tinha que ser resolvido. E foi uma grande oportunidade ali, né, de uma convivência mais estreita e a gente conseguir, né, realmente olhar de uma forma mais ampla, mais clara e resolver muitas questões. E isso trouxe realmente um equilíbrio para muita gente, né? E quando nós passamos aí também por outras questões de divisões e tudo, também foram oportunidades de muito aprendizado. Então, assim, a gente passou por muita coisa até 2023. Então, assim, quando a gente fez essa virada para 2024, a gente estava num momento realmente com uma bagagem muito valiosa, né? Muito rica para iniciar esse ano e foi algo que nos trouxe, de uma certa forma, muito mais equilíbrio e muito mais paz interior, né? Em função de todos esses aprendizados, de esses conflitos e situações que a gente vivenciou e conseguiu superar. Então foi um ano assim que é realmente o ano em que a gente ia, né, 2024 foi um ano assim para curar todas as feridas que ainda estivessem abertas e precisando cicatrizar. Então foi acho que um ano extremamente importante nessa nossa trajetória aqui, nessa nossa jornada, um ano de muito crescimento e que nos fortaleceu bastante para essa nova etapa aí que está sendo bem turbulenta, né? O mundo não está girando, nós estamos capotando dia a dia aí, mas, né, a gente às vezes pode dar uma escorregadinha, mas a gente levanta, sacode a poeira e estamos conseguindo seguir em frente com força e fé, né? E não perdendo foco no que é o principal, que é a nossa jornada aqui evolutiva. E a gente segue aí, né, firme, acreditando com muita fé e sabendo que o melhor está por vir, certo? Então é isso, agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.